Renata, sem bairrismo, sem bairrismo. Galudo será campeão da Copa do Brasil mais uma vez. O Flamengo vem aqui na nossa casa, foi o primeiro campeão. Que show do Flamengo é esse? Que show do Flamengo é esse? São os atuais campeões da competição. Agora, o seu palpite para campeão da Copa do Brasil. Olha, Rê, vou surpreender e não vou falar São Paulo, porque o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Meu nome é Eli. E o meu é Minato. A Copa do Brasil é do Flamengo. Aldo Giovanelli, chegou a sua vez de dizer quem será o campeão da Copa do Brasil em 2024. Quem será? Se tá, se não tá, não tá. Ó. Corinthians. Corinthians começa essa arrancada amanhã. Aí, só não mexe em nada, hein? À vontade, a casa é sua. Quase sua, né? E aí? Ô, Dedê, Flamengo, como já se imaginava, jogo de ida 3-1, fez um placar muito robusto e na volta conseguiu vencer o Galo em plena Arena MRV. 1-0, gol até improvável, porque o Plata não era o candidato master a herói, não é? Despedida do Gabigol, comemoração, Felipe Luiz aclamado, apenas 9 jogos no comando técnico e o cara já comemora, brilha com esse título da Copa do Brasil. Parabéns, Mengão. Desenrolado, hein? 40 mil bandeiras, 20 mil rolos de papel higiênico. São os números da festa para empurrar o Atlético na final da Copa do Brasil. Mas para o Galo, o número que tirava o sono eram os 2 gols de desvantagem no agregado. Já o Flamengo, na contagem regressiva dos 90 minutos. Aí, uma conquista retumbante, a gente vê que mostrou competência desde o início, ganhou por 3-1, fez 1-0, soube segurar a pressão do Galo no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Everson trabalhou bastante, fez defesas super difíceis e evitou até um placar maior do Flamengo. Um time que se refez com um novo treinador, uma nova filosofia, ele trouxe os jogadores, uniu todo mundo, resgatou o Gabigol e comemora esse título tão importante. Vale muito dinheiro, vaga na Libertadores e vale a alegria de uma nação que precisava de uma conquista com expressão. Com expressão, essa questão quando você fala de salvou a temporada, eu concordo, e até o planejamento da temporada que vem, né? A gente fala muito de, vai chegando nessa época do ano, os clubes começam a se prepararem para a temporada que vem. Quando você tem uma Libertadores no seu caminho, o elenco você tem que reforçar, tem uma questão financeira envolvida, então o Flamengo já tem essa vaga garantida. Provavelmente daqui para o final do campeonato vão jogar um pouquinho mais tranquilo. Um primeiro tempo até equilibrado, sem muito também volume de jogo do Galo. Aí o segundo tempo o Everson acabou brilhando, porque poderia ter pelo menos 3, 4 gols aí o Flamengo no contra-ataque. Parabéns pelo título. Agora, a gente vê que o Felipe Luiz, ele teve 4 jogos nessa Copa do Brasil, elimina o Corinthians e supera o Atlético Mineiro. São 2 grandes rivais. O que mudou basicamente, na sua opinião? Qual é a grande contribuição do Felipe Luiz? Primeiro, a postura dos jogadores dentro do campo, que com o Tite parecia um time apático dentro de campo, sem muita vontade, sem muita entrega. Não estou falando que os jogadores estavam jogando dessa forma para derrubar o treinador, mas eu acho que quando você tem um ambiente desfavorável, acaba refletindo dentro do campo. Quando o Felipe Luiz ele assume, eu lembro que quando ele assumiu aqui, a gente falou, pô, ele assume como um interino, né? Depois veio o Marcos Braz na coletiva e confirma ele que foi uma surpresa para mim naquele momento, quando ele fala, não, o Felipe Luiz vai ser o nosso treinador. Tá efetivado, é o nosso treinador. Aí me surpreendeu e aí vem o discurso do Felipe Luiz em resgatar alguns jogadores, dentre eles o Gabigol. E ele se efetivou mais ainda ganhando esse título, porque conduziu de uma maneira muito positiva a equipe, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E o Plata vai lá, faz um golaço para decretar, realmente mostrar que o Flamengo não deixava dúvidas de que merecia ser o campeão da Copa do Brasil. A gente viu a escolha pelo Michael também, deixou o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mudou de novo a estratégia, o Felipe Luiz. Mudou. Eu, na sexta-feira, acho que até apostei na entrada do Bruno Henrique como titular. O Michael ainda não conseguiu repetir as boas atuações da primeira passagem dele, depois desse retorno do futebol árabe. É um ataque muito, muito rápido, muito veloz, lembrando das ausências, né? Esse Flamengo, pelo menos no meio de campo para frente, teve boas
ausências consideráveis, assim, o Pedro, por exemplo, era uma delas, o artilheiro do time jogando bem, e o Felipe Luiz conseguiu controlar bem essas ausências. Agora a gente vê que a torcida do Atlético não digeriu muito bem. Alguns torcedores, não dá para falar de um todo, é uma pena, porque sempre tem algumas exceções que acabam passando dos limites, dando uma demonstração ruim, um espetáculo negativo, não é? Então, vimos arremesso de vários objetos, bombas, gente tentando invadir o gramado, uma confusão, jogadores do Flamengo sem segurança nenhuma, várias coisas sendo arremessadas. E é uma pena, né? Porque a gente vê que o jogo em si, o Flamengo foi lá e fez o resultado, o Galo lutou, batalhou, tentou de todas as maneiras, mas o torcedor reagir assim é uma falta total de fair play, de respeito a quem estava lá fazendo o seu trabalho. Porque o jogo em si, Loira, não era um jogo violento, né? Não era um jogo que você via ali um ou outro jogador um pouco mais aflorado nessa questão da entrega, todo mundo disputando o jogo, todo mundo disputando na bola. A confusão começa logo depois do gol. Não sei se os torcedores, por causa da comemoração do Flamengo, ficaram mais exaltados, mas infelizmente numa final de competição, Copa do Brasil, questão financeira importante para o time que venceu, que é o Flamengo, era um resultado difícil de ser revertido, porque o Gabigol acabou sendo protagonista na primeira partida. Ele fez um jogo discreto, assim como todos os jogadores do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e aí a torcida do Galo tem esse tipo de comportamento ruim. Pois é, falando no Atlético, agora resta, é muito importante ganhar a Copa Libertadores, mas é complicado, é o Botafogo, o adversário, e já deixou escapar essa chance. Jogando em casa, poderia ter revertido, era difícil, mas acho que começa a perder o título no Rio de Janeiro, no Maracanã, num placar de 3-1, até o gol do Allan Kardec, deu uma expectativa, uma esperança, mas ficou nisso. Ficou nisso, e aí diante de um time, a gente falava que dificilmente não vai marcar gols. O Galo vai ter que se expor, vai ter que sair, e aí vai deixar campo. Aconteceu, né? Principalmente no segundo tempo, esse espaço. Só que aí o Everson acabou estando num dia também tranquilo, não sofreu muitos gols, né? E o Plata, que é o herói improvável, né? Vem tendo oportunidades, acabou fazendo um golaço e dando o título da Copa do Brasil pro Flamengo. O Flamengo ganhou o título da Copa do Brasil, mas 5 títulos. Fala em uma coisa, Gabigol, que aproveitou para anunciar que era a última grande conquista da sua carreira pelo Flamengo até então, e disse também que já não joga 2025, falou da diretoria e do ex-treinador. Dedê, agora sim você pode completar o seu raciocínio sobre o Gabigol e essa saída do Flamengo anunciada por ele. Tá, Loirão, eu falei aqui que eu achei que deveria ser conduzido de uma forma diferente pela história que ele construiu com o Flamengo. É difícil um jogador como o Gabigol, que tem personalidade, às vezes internamente controlar isso também deve ser complicado para a diretoria. Mas um cara que fez tanto pelo clube, o clube também fez, né? Que aí é uma mão de via dupla, fez tanto por ele também. E esse tipo de jogador você precisa tratar diferente. Poderia ser um final diferente do Gabigol com o Flamengo. A declaração dele pós o título da Copa do Brasil, eu achei também um momento... não achei um momento ideal para ele falar sobre isso, porque ele chama uma responsabilidade para ele. Tanto é que, pelo menos as entrevistas que eu vi dos outros jogadores, muitas das perguntas eram em relação à saída do Gabigol, o anúncio da saída do Gabigol, não em relação ao título. Eu também acho que não foi o melhor momento para o Gabigol falar. Tirou muito foco do título. É nítido, Rona, que ele desabafou, que ele planejou isso. Mas foi planejar, né? Gabigol é Gabigol. Foi consciente, falou no microfone, logo após a partida. E acho que mais até pensando no lado dele, individualizando, e não tanto no resto. Agora, se é certo ou errado, é outra história. Então, porque nós estamos aqui acostumados, né, de só sentar porrada, esperar o cara falar, e se ele não fala, você senta porrada também, porque ele Isso não é fala. verdade. Ele deveria ter falado. Aí a gente senta porrada. Aí o cara fala, ele não deveria ter falado. Tem muita coisa aqui que o cara tá guardando há muito tempo. E é o caso do Gabigol. No momento de felicidade, ele colocou pra fora. Tem que colocar pra fora mesmo, filho. Tem que colocar pra fora. O que aconteceu com você aí, e você ficando fora do time, você disputando posições, e você entrando, fazendo gols, você segurando a bucha aí, tem que pôr pra fora uma hora. Senão vai explodir, velho. E ele fez, pra mim, foi no momento certo. Muita gente dos flamenguistas, não deveria falar. Deveria falar do quê? Que foi rasgado o regulamento? Há um tempo atrás de colocar o Galo. Colocaram o Galo pra tomar porrada aí, ninguém falou nada.
Essa que é a verdade. Então é o seguinte, pra você, Gabigol, seja feliz no futebol, onde Meu você Deus quiser do baixar céu, aí. velho. Se você quiser rasgar esse contrato aí também e baixar lá no Corinthians, seja bem-vindo. Vou ter que falar. Não dá, porque não dá, ele ficou, gente, não dá. Ele treinou tudo certinho, os caras, o Tite afastou ele, os caras colocaram ele pra ser o terceiro do atacante, sendo uma bala, e ninguém falou nada. Você fala como se ele fosse a uma CBF vítima, rasgou né? tudo, O Gabigol mandaram é o Tite vítima. embora pra ver se O Gabigol é apaziguava vítima, tudo que a segundo CBF Ronaldo. fez. Viu? Você está de parabéns. Aqui eu tenho, aqui tem, velho. Que Para, o Ronaldo, Capelão Jesus gosta. Cristo, Aqui tem que cara. fala Jesus no olho no olho. Então é isso aí. Parabéns, Gabigol. Foi lá, fez gol e também falou, vou embora. Pronto. Capelanes. Cara, é assim, vamos pegar aqui, não vamos pegar aqui, o Chico adora pegar o recorte. As pessoas agora que Então o vai Flamengo foi costurar. campeão. Peraí, você falou, agora você vai ouvir. Negócio Você aqui. tava falando Passando a mão enquanto na eu tava cabeça do falando? jogador. Tá passando a mão na cabeça do Gabigol. Passando a mão, não. Tá passando a mão na Personalidade. cabeça, assim. Porque Não não se é personalidade. Se fosse no Corinthians, você estaria xingando. Porque vestiu camisa de rival, porque não ia pra treino, porque fazia festinha em dia de eliminação. Mas não é o porque Corinthians, brigava com velho. O dirigente, Corinthians foi tirado Tem o dessa negócio competição do na mão antidoping grande. porque também. não seguiu, ele não, deixa claro, ele não caiu no doping. Não, ele não seguiu o protocolo. Exatamente, não seguiu o protocolo. O meu ponto de vista ainda aqui é será que julgado agora, no CAS. e ainda será julgado. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, você tem que pegar um recorte completo. A trajetória dele Então, é desse é o incrível, ponto de vista, que o meu tá tudo bem isso é claro verdade. aqui. Agora, você esquecer tudo que foi feito lá atrás, isso foi bom pra mostrar uma coisa, a incompetência e o amadorismo da diretoria do Flamengo. Aí é outra coisa. É a mesma Uma coisa é uma coisa, Essa outra coisa. situação O Marco envolvendo Braz já Gabigol tomou porrada mostra descendo o lá no Rio. amadorismo É da o certo. gestão do Flamengo. Ponto. Agora, a gente não pode tratar o Gabigol como se ele fosse a vítima aqui. O Gabigol cometeu N erros. Ele desrespeitou a instituição, Gente. desrespeitou o clube, desrespeitou dirigentes, Vai, Juventude. desrespeitou jogadores, desrespeitou a torcida, literalmente desrespeitou fazendo desrespeitou gol na a torcida, final. a ponto de perder a Desrespeitou camisa fazendo 10 de gol. Zico, se Para com colocou isso, acima cara. do Flamengo muitas vezes, se colocou acima do Zico muitas vezes, então menos Acima de quem? Gabigol. Do Zico? Capelanes, Sim, Capelanes. sim, é só você ver Ele esse fala cara que que conversa com o Zico e aprendeu com o Zico. Não fala besteira, É velho. só isso. Não, a verdade é essa aí. Calma. Quem quer passar a mão na cabeça do jogador, passa. Eu não passo. Não é passar a mão. Pra mim, o Gabigol tá pra essa geração no Flamengo, assim como o Zico tá pra geração anterior no Isso. Flamengo. Sim, não tô E ele falou discutindo isso. mesmo. Não O tô Gabigol, discutindo isso. o Gabigol é marrento. O Gabigol provoca. O Gabigol responde à Isso é imprensa. outra coisa. O Gabigol faz festa, mas fez 2 gols em mais uma final. Então pode vestir a camisa do adversário. Tem 16 gols em 17 finais pelo Flamengo. 16 gols. É um monstro, cara. É um cara que tem que ser respeitado. Eu não tô debatendo não isso. Não trate os desiguais como iguais, como diz Eu Chico não tô Garcia aqui. debatendo isso. Não é, gente, o Gabigol é um cara que tem que E ser você valorizado passa a mão pelo na cabeça flamenguista. do Gabigol? Eu? É. Pra mim, o Gabigol, cara, o cara faz o que ele quiser. Se ele chega em campo e faz ele 2 faz gols, isso aí, Se ele chega aqui, é profissionalismo, faz o que ele Fala quiser. você. Pode vestir camisa do rival, pode não seguir o Pode, protocolo tá do na doping, folga. pode se colocar Só se for posição, o Corinthians. o cara pode fazer tudo, já o cara faz bem no final. Luciano Parabéns. veste uma camisa de um rival do Rio e faz 2 gols numa final de Copa do Brasil, de Libertadores. Pode. Pra mim tá lindo. Aí pode. Pra mim tá lindo. Torcedorzinho O ponto Nutella, mas o ponto velho. não Mas é é esse. que também é uma coisa desnecessária, né? Não precisa chegar nesse ponto. Não precisa chegar, mas o Capelanes está tratando o Gabigol como se fosse mais um. O Gabigol é o segundo não é maior mais ídolo um. da história do Flamengo. Não é mais um. Segundo maior ídolo da E não história. é Mas, gente, a Posso colocar história do assim, Gabigol, cara, vocês acham que vai ser apagada? Claro que não. O que ele fez desde 2019 no Flamengo é absurdo, é acima da média. Mas essa temporada, quantos gols? Mas você fez 2 numa Não, final. ok, na final. Mas vamos lá. Ele, o Pedro, merecia ou não merecia ser titular? Ele disse no início do ano, não quero mais ser o 10 que fui pro Dorival. Quero disputar posição com o Pedro. Quem é que ficou melhor? Quem era o artilheiro do Campeonato Brasileiro? sim, claro. Quem é o cara que tem? Então, o Gabigol merecia, na minha opinião, ser reserva porque o Pedro estava melhor. Ponto. Bateu Só por isso. Agora, quando sai o Verdade. Carlinhos, aí a gente não sabe. Aí é esculacho do ficou Carlinhos, Tite. sai Pedro, Botar Carlinhos você tem na frente de Gabigol é virar o esculacho. terceiro atacante, eu acho muito. Mesmo que É ele esculacho. foi teve o doping, perdeu a camisa 9, virou 99, fez um monte Até de porque coisa. Carlinhos foi Então, contratado acho que pra a ser o gente não terceiro sabe do dia a atacante, dia né? dos Nem pra bastidores, ser o mas a segundo, nem pra diretoria ser muito vezes vai o ter que vir a primeiro. público e explicar isso. A diretoria que tá acabando o mandato, que agora a gente não sabe se será a Olha as situação... estatísticas Aqui, do ó, homem, olha lá, números olha lá, dele olha lá. geral, que ele é um ídolo do Flamengo. Olha lá, 303 jogos com a camisa do Flamengo, são 160 gols, 16 em finais, como já falou o Sgarbi, 44 assistências, 13 títulos, 1 a cada 23 partidas. Jogador com mais títulos na história do Flamengo, ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique. Que isso, tá louco, é? Mas isso vai ser apagado. Mas
Mas ninguém tá debatendo isso. Por esse currículo aí que eu falo. Ninguém tá debatendo isso, Por esse currículo aí, Eu não tô debatendo isso. Fala besteira, velho. Isso aí é o currículo do cara, velho. Por esse currículo aí que eu falo que tem que ser uma despedida legal, cara. Tudo bem, mas gente, É por isso aí, por causa dessa história aí que ele construiu. A história que... Não, gente, pra explicar o que eu tô Por isso debatendo, que eu falo que faltou sensibilidade. Você não quer comentar, você quer comentar o quê? Analisar tudo isso, é muito bacana. O que você quer comentar fora isso aí, velho? Analisa de 2 anos pra cá o custo-benefício. O cara que não tá virou agora administrador do Flamengo. Irmão, ele tá pago. E ele tá pedindo... Olha esses números. Ele tá pago aí, ó. Cabeça de vento. O que eu tô falando é que o cara, ele se coloca acima de pedir... E tá no direito dele, de pedir 3, 4 anos de renovação. Quando o Romário fazia, Edmundo fazia... Mas era ele dá o direito de não aceitar. Exatamente, mas ele fica bicudinho porque o Flamengo não aceitou. Ninguém é obrigado a aceitar 3, 4 anos de contrato pra um cara que não entrega nada há 2 anos. É só olhar aí, saber que já tá pago. Olha lá, já tá pago, irmão. Já tá pago. E ele é ídolo. É ídolo. De 2 anos pra cá não tá jogando nada. Ele colecionou mais momentos ruins. Mas pega o recorte do contrato todo, dos 5 anos, pô. Você tudo bem, nos 2 últimos anos, tua cabeça, concordo, mas meu Deus. ele termina ainda a sua cabeça. É um jogo. Porque, poxa, uma final de Copa do Brasil, nosso principal torneio de mata-mata, né? Uma competição valorizada, e aí a gente passa essas imagens pro mundo inteiro, num estádio que... Campeão da Copa do Brasil. Será que aqui no Jogo Quem será que aqui no Jogo Aberto, em agosto deste ano, acertou o campeão da Copa do Brasil, hein? Quem será? Um acertador ou vários? Bora ver. Deixa eu olhar pro Sgarbi, Capela, Chico, Ulisses, Dedê. Eu vou. Mona. Todos, sem exceção, estão no mesmo lugar. Na Copa do Brasil. Com exceção desta apresentadora. E agora cada um vai dizer quem será o campeão. E eu começarei. Na minha opinião, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil. Já que você e Dedê são os atuais campeões da competição. Agora, o seu palpite para campeão da Copa do Brasil. Olha, Rê, vou surpreender e não vou falar São Paulo, porque o São Paulo vai ganhar a Libertadores. Meu nome é Eli. E o meu é Minato. A Copa do Brasil é do Flamengo. Renata, sem bairrismo. Galudo será campeão da Copa do Brasil mais uma vez. O Flamengo vem aqui na nossa casa, foi o primeiro campeão. Que show do Flamengo é esse? Que show do Flamengo é esse? Caraca, esse cara é muito... da Copa do Brasil e conquistaremos o bicampeonato. Ronaldo Giovanelli, chegou a sua vez de dizer quem será o campeão da Copa do Brasil em 2024. Quem será? Se tá, se não tá, não tá. Ó. Corinthians começa essa arrancada amanhã. Caraca, que vacilo botar o carro dando ré, mano. Que vacilo. Agora, Denilson Show. Palmeiras. Ulisses Costa. Ulisses. Campeão. Flamengo. E agora, Chico Garcia vai encerrar esses votos para sabermos quem será o campeão da Copa do Brasil, na opinião de cada um. Sabe que o Flamengo é um bom palpite. Claro. É um bom palpite. Mas eu já montei uma grade na minha cabeça aqui. 15 segundos, Chico. De que o Flamengo passa, mas é eliminado pelo São Paulo. O Grêmio avança, pega o São Paulo na final e Grêmio campeão.
Os caras sonham muito, os caras viajam Eu muito. só estou esperando os próximos que virão para o meu lado. Logo isso chegará para Agorando. tivemos vários acertos aqui, tá tudo bem. Vários erros. Sem problema. O legal é a gente arriscar o palpite. Verdade. Agora, uma vergonha que aconteceu depois de sacramentado o título do Flamengo. Alguns torcedores do Atlético que lá estavam no estádio, na Arena MRV, eles arremessaram coisas, tentaram invadir o gramado, jogaram bombas, fizeram uma série de coisas, feriram um fotógrafo que foi para o hospital. Então, isso tudo é desnecessário. O futebol se ganha ou se perde em campo. O resto não deve valer ou deve acontecer, pelo contrário. Então, Sgarbi, a gente vê que tem alguns torcedores que são irracionais. Uma vergonha, né, Rê? Antes do jogo já é um caos da torcida querendo fazer emboscada ali, aqui. Uma piada. Pra mim é papo do Atlético Mineiro perder mando de campo não só nessa temporada, mas na próxima também. Que é muito nítido que não tem condições. Não sabe perder, uma derrota ainda mais que não foi aquele jogo, nossa, que o legítima. Galo... vitória legítima. Total. Legítima, não teve nada erro de arbitragem, não teve provocação dos jogadores. Foram comemorar ali no lugar que estava a torcida do Flamengo também. Uma vergonha, tem que perder mando de campo. E ó, tá facinho de identificar o cara jogando aí, ó, coisa no campo. É punir, não pode mais entrar em estádio. Porque enquanto continuar acontecendo e a CBF, as autoridades forem coniventes com isso e não punir, esquece, nunca vai acabar. Tá pesado lá na súmula do Rafael, né? A gente viu que ele colocou lá, relatou isso. Bomba. Como então é que o Klaus, ele sabe que isso aí não é normal. Pelo amor de Deus, uma bomba no estádio. E eu tô com os Gabi, acho que a punição ela tem que ser pesada, porque, poxa, uma final de Copa do Brasil, nosso principal torneio de mata-mata, né? Uma competição valorizada, e aí a gente passa essas imagens pro mundo inteiro, num estádio que, poxa, uma nova arena e tal. O Galo tem que ser punido exemplarmente. Interdição. Interdição por pelo menos um ano. Portões fechados. Um ano para aprender. Porque sabe o que vai acontecer? Eles vão pegar aí 10 joguinhos, que nem aconteceu com o Santos recentemente. Pega jogos, aí vai para recurso, aí STJD, porque os caras julgam com a camisa do clube. Mas que eles torcem por punem, baixo, a né? punição é pesada e depois eles vão reduzindo. Multa, E aí vai todo mundo esquecer. Lembra o esporte com aquela emboscada pro Fortaleza? Sim, Não virou em nada aqui. Um ano de portão fechado, ponto, fora a multa. Um ano.